A todos os intervencionistas que estão sonhando com uma solução para o Brasil, e a coisa parece que cada dia que passa está se tornando mais difícil e o Brasil mais caótico. Chega um ponto de tudo que está acontecendo que a gente não tem muito o que falar. Por exemplo, se eu disser para o povo, faça isso, faça aquilo, o que é uma intervenção, o porquê da intervenção, é besteira, porque vocês estão cansados de ouvir isso. Isso é um assunto que já vem sendo batido há muito tempo, não só por mim, mas por outros intervencionistas verdadeiros. E os falsos intervencionistas, os desinformantes, só falam aquilo que não deveria falar. Mas a minha preocupação, no momento, é o que eu vi hoje. Eu vi carros de bandidos que saíram de um baile funk em pleno centro do Rio de Janeiro, exibindo armas de grosso calibre, armas importadas. Eu queria saber por onde estão entrando essas armas, como elas estão entrando. Se elas estão entrando, alguém de alto nível está permitindo, porque esses meninos não têm condição de importar esse tipo de arma. Mesmo eles tendo dinheiro, eles não têm cacife para chegar num lugar, comprar as armas e ir embora. Não, porque eles serão delatados pelo próprio vendedor no Paraguai. Eu sei que delata aos policiais que fulano ou beltrano está passando com um determinado tipo de arma, porque isso já me contaram. Aí deve ter gente grossa, gente do próprio governo que está dando esta oportunidade desses bandidos portarem armas. E armas perigosas, onde estão matando os nossos policiais, que é a malha protetora da sociedade, matando pessoas inocentes, crianças no ventre da mãe, balas perdidas que na passagem do ano, para homenagear o maravilhoso Brasil pela passagem do ano, pegou a cabeça de uma criança de 3 anos e meio, porque o pai maravilhoso deu um tiro para o alto e a bala voltou na cabeça dessa criança. Isto é de extrema preocupação. Só não se preocupa um país que está ao léu, como o Brasil. Está em total deriva. É um barco em alto mar, sem leme, sem piloto, sem ninguém. O Brasil não tem mais quem mande. Nós estamos literalmente sem governo. Um país onde um presidente da República Federativa Brasileira monta um circo para dar posse a uma ministra do Trabalho, a filha do Jefferson, aquele do mensalão, aquele que recebeu 400 milhões, que tem uma boca santa, aquele que todo mundo tem medo porque ele delata até a si próprio como ele se delatou. Um homem perigoso. Quem tem rabo preso deve ter medo dele mesmo. Mas esta mulher, Cristiane Brasil, uma coisa assim, que é mais uma bandida de estimação do nosso presidente, ia receber uma homenagem e o título de ministra do Trabalho. E aí a Dodge parece que embargou isso, porque ela tem o rabo preso, para falar o português bem claro, tanto na Lava Jato quanto na Justiça do Trabalho, porque ela tinha um funcionário que ela não recolhia os encargos sociais e ela foi multada com 60 mil reais, tendo que pagar para esse motorista. E então é uma mulher que ia ser ministra do Trabalho com o rabo preso dentro do Ministério do Trabalho, dentro da Justiça Trabalhista. Então você para pensar e fala, que país é esse? Quem ia ficar no lugar dela? O irmão do garotinho, que havia sido preso por molestar criança e adolescente. Aí, como se não bastasse, você fica sabendo que o Bolsonaro tinha um irmão que ele coloca no Palácio do Governo como assessor especial de um deputado, mais um dos ladrões que tem lá. E este homem ganhava 17 mil reais e nunca compareceu
ao ministério, ao palácio do governo. Então eu fico de fora olhando e pergunto, que esperança eu tenho para nossas crianças brasileiras? Com um país que está totalmente sem comando como este. E nós esperamos o quê? Um Luiz Inácio Lula da Silva como futuro presidente do Brasil. E que eu estou sabendo que já há um habeas corpus. Se ele for condenado na segunda instância, o STF já está com o habeas corpus pronto para dar liberdade a ele, para que ele se torne realmente um candidato à presidência do Brasil. E eu peço então ao povo brasileiro, já que até hoje eles não fizeram nada em benefício do Brasil, que nós façamos uma represália ao Luiz Inácio Lula da Silva. Nós vamos fazer justiça a ele, não votando nele. Mas o povo brasileiro precisa ter vergonha na cara, pelo menos para isto. Dizer, eu não vou votar no Lula, porque ele não é digno nem de ser candidato a síndico de favela ou a síndico da Papuda. Ele tem que ser preso. E o STF tem que entender isso. Não é porque eles estão lá, porque o Lula os colocou lá, que eles não têm que dar satisfação ao povo, porque somos nós que encarregamos o Brasil nas costas e fazemos o salário de vocês todos. Portanto, eu acho que está na hora de alguém tomar uma atitude. Quem é Bolsonaro para ser presidente da República? Um homem que foi convidado a deixar o exército brasileiro porque tentou soltar bomba no exército. Aliás, não fez só isso, fez outras coisas que não vêm ao caso agora. Agora descobriram uma fortuna dele e ele muito descaradamente disse que ele comprou casas caindo aos pedaços e ele e a mulher, a esposa, a terceira esposa, refizeram essas casas. Você imagine o Jair Bolsonaro, um homem que faz 27 anos que está no governo, nunca fez nada, nem um fio de linha pelo Brasil. Imagine se ele pegou em tijolos, em reboco e construiu uma casa. Será que ele acha que o povo brasileiro é trouxa? Porque se tem povo trouxa, eu não sou. Então eu estou aqui para abrir os olhos do povo. Pense bem o que vocês vão fazer. Não troquem 6 por meia dúzia. Fiquem sem votar. Porque o intervencionista não quer eleição, quer intervenção. Quer o 142 e que tire aqueles vagabundos de lá, porque cada dia uma vergonha maior. Porque ficou muito feio para o Temer quando um juiz revogou o recurso do Temer. E a mulher não pôde tomar posse hoje. Foi uma verdadeira vergonha. Não para nós só, mas internacionalmente, porque havia um monte de repórter lá dentro. E todos esperando a festa. Que vergonha, hein, Temer? Isso é falta de moral. Você não tem mais moral para ser presidente. Esse é o problema. Mas o que realmente eu quero dizer é o seguinte. Vamos esquecer um pouquinho o carnaval. Foi fechado 8 hospitais no Rio de Janeiro. Em São Paulo também. São Paulo, as polícias de São Paulo, os policiais, a qualquer momento eles vão parar. Hoje queimaram ônibus de manhã. No Nordeste tem 4, 5 estados que estão em caos verdadeiro. E o Sul, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, está requisitando ou recrutando, sei lá como é que vocês querem usar o termo aí, bandidos, tanto do Uruguai como da Argentina, para vir ajudá-los a fazer um caos no Sul. Até quando vocês acham? Tem gente que vai participar deste vandalismo que usa pulseira, a tornozeleira. Então são bandidos, são pessoas que devem para a justiça e nós estamos nas mãos desses bandidos. Quem vai nos socorrer? Onde estão as nossas forças armadas? Nós precisamos dos senhores. Os senhores precisam. Nós, povo brasileiro, estamos exigindo dos senhores que os senhores cumpram o seu dever, levando o 142
e fechando aquele congresso para botar gente de dignidade lá. Porque a obrigação das Forças Armadas é manter a soberania nacional. E nós estamos, né, junto com essa soberania. Mas eu não sei, parece que as nossas Forças Armadas morreram. Ou perderam as armas ou perderam a força. Porque não é possível. Até quando nós vamos suportar isso? E as Forças Armadas nesse silêncio total, como se tudo estivesse uma maravilha. Parece-me que há algum tempo eu ouvi das Forças Armadas, de um dos elementos aí, que se algum dos poderes, dos pilares, caísse ou não estivesse funcionando, eles teriam que tomar uma atitude. Só que nenhum está funcionando. São todos infestados de ladrões como ratos. Só falta os pedacinhos de queijo lá que tem, né? Porque é o dinheiro que eles estão levando nosso. Esse é o queijo deles. E onde está as nossas Forças Armadas, a Promotoria Pública, a Ordem dos Advogados do Brasil, que não fazem nada? É tráfico de arma, é tráfico de droga. Tem um menino de 15 anos que vende droga em praça pública, em banca, como se ele fosse um camelô qualquer, vendendo um pano de prato, ou chá, ou um cheiro verde para comida, sei lá, condimentos. E ele está vendendo aquele tipo de droga. E ninguém diz nada. Cadê a polícia nessa hora? Eles não podem fazer nada, porque eles prendem e o outro solta. O Moro prende e o STF solta. E a nossa Forças Armadas não fazem nada. Nós precisamos, exigimos, como cidadãos, como nós aqui pagamos e levamos esse Brasil nas costas, nós precisamos que seja aplicado o 142 do Brasil, o 142. Senão nós vamos ter que pedir ajuda para algum país do exterior, como os Estados Unidos, por exemplo, porque do jeito que está, eu garanto para os senhores que não dá gosto viver mais no Brasil. Porque a principal coisa que nós precisamos é saúde, e é o que menos nós temos. Vergonha na cara, saúde, esperança e sonho, que há muito tempo vocês tiraram de nós. A minha esperança é nas Forças Armadas, e eu estou perdendo também, mas vou continuar sendo intervencionista até a morte, porque eu conheci outros generais em 64 e deles eu não me esqueço. Eles mostraram para mim o que era verdadeiramente o patriotismo. E é por eles que eu sonho com a intervenção. E dos senhores, nós exigimos o 142, porque nós estamos cansados de viver sem nada. A lei da natureza, terra de ninguém, país do desmando, vendendo tudo, entregando tudo, e agora vão entregar a Petrobras. Esperar o quê? E de quem? Pedir socorro para quem? Só pode ser para outro país, porque para esse país não tem mais para quem pedir. Nós exigimos que seja cumprido o 142, a lei do 142. Caso contrário, eu acho que nós temos que pedir para ser colônia dos Estados Unidos, que é mais digno do que ser colônia e palhaços de comunista, como nós estamos sendo. O Brasil tornou-se um grande picadeiro e nós, os palhaços, mas só que ninguém ri, porque são palhaços que ao invés de fazer sorrir, choram de tristeza, lágrimas e sangue pela desgraça que nós estamos vivendo num país em total abandono. Boa noite.